Hoje, nosso convidado, nosso amigo Marcos, que é aqui da casa, e Marcos está à frente aí do nosso ambulatório de endocrinopatias, de diabetes, de obesidade bariátrica, enfim, tudo. Ele que não é obstetra, então ele nos dá todo o suporte fundamental para que a assistência seja adequada a esse grupo de pacientes. E hoje ele vai falar sobre as gestantes diabéticas. Nós aqui na Maternidade Escola somos referência no município para essas pacientes, então temos uma vivência bastante grande no assunto. Então, com a palavra. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao professor Jorge o carinho e a recepção sempre calorosa, afetuosa. É muito bom poder ser um clínico dentro da maternidade e a forma como a direção da casa sempre valorizou o nosso trabalho. E eu vou passar... Hoje o assunto é sobre gestantes diabéticas. Então, vou tentar englobar nessa mesma aula a questão do diabetes gestacional e das diabéticas prévias à gestação. Bom, então, primeiro eu queria contextualizar o assunto. Esse é um slide do ano passado da FIGO, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que ali em cima está escrito The HIP Challenge, quer dizer, o desafio da hiperglicemia. Digamos que é um alerta que a FIGO fez. E olha só esse gráfico, eles falam de 127 milhões de nascidos vivos por ano. Desses 127 milhões, mais de 65 milhões dos partos estão naqueles, acho que 3, 5, 7 países ali que eles colocam como prioridade, e dentre eles está o Brasil. Desses 127 milhões de nascidos vivos ano, 21 milhões são complicados por hiperglicemia na gestação. Então, deve você ter uma ideia da magnitude do problema. Dessas 21 milhões de gestações ano complicadas por hiperglicemia, apenas 3 a 4 milhões são detectados e tratados. Então, já começa a falha, aí, o problema do diagnóstico, que para a gente é muito importante o diagnóstico adequado e no momento certo. E se a gente for além dessas que são diagnosticadas, que já é um número percentualmente pequeno em relação ao universo, quantas recebem um bom acompanhamento, um bom follow-up pós-parto? Uma vez que, por exemplo, essas gestantes com diabetes gestacional, elas têm um risco futuro de desenvolver diabetes tipo 2, né? Então, isso aí já mostra qual é o nosso cenário, quais são as nossas preocupações. Um em cada 6 dos nascidos vivos ocorre em mulheres com alguma forma de hiperglicemia. É uma outra forma da gente pensar também. Dessas, 84% são devido a diabetes gestacional. Então, a maioria desses casos é DMG. E os outros 16%? Maior prevalência é o diabetes gestacional, o restante é diabetes diagnosticado antes da gestação. DM1, 7%, DM2, 4,7% e diabetes monogênico, outros tipos, 3,6%. Mas eu diria o seguinte, primeiro que essa prevalência de DM2 com certeza está mudando, que esses dados são de 2010, é uma prevalência crescente. Hoje, no nosso ambulatório aqui da maternidade, eu não tenho essa estatística para dar para vocês. Mas a nossa sensação é de que hoje o DM2 já superou o DM1. A gente atende mais grávidas com DM2 do que com DM1. E o diabetes monogênico, que é uma situação que muitas vezes só é percebida durante a gestação, também é outra questão que é subdiagnosticada. Então, eu acho que esses números não são tão verdadeiros assim. Bom, da epidemiologia, teve um estudo muito importante que
foi muito valorizado na época, do final da década de 90, que mostrou uma prevalência de diabetes gestacional de 7,2% no Brasil. A estimativa hoje no Brasil é que essa prevalência esteja em 18%. Então, aumentou bastante nos últimos anos, né? E isso bate com a prevalência global, esse trabalho de 2012, que também mostra uma prevalência no mundo em quase de 18% também de diabetes gestacional. O diagnóstico, as nossas ferramentas laboratoriais são a glicemia de jejum. Para a glicemia de jejum, bastam 8 horas de jejum. Sabidamente, assim, para fazer um exame de glicose, você não deve fazer mais do que 12 horas de jejum. Se você fizer um jejum prolongado, a glicemia pode subir. É um mecanismo de defesa do organismo. Então, para a glicose, é de 8 a 12 horas de jejum. No entanto, eu diria que para a grávida, isso não está escrito em lugar nenhum, mas assim, a minha sensação é que para a grávida, se ela fica mais de 10 horas de jejum, eu acho que a glicemia já tem uma tendência a subir. Pelo menos eu vejo isso na prática. Então, sempre quando eu vou pedir glicemia de jejum, eu falo, olha, bastam 8 horas de jejum. Eu falo isso, porque se eu não falar, a gestante acha que tem que fazer 12 horas de jejum. É uma coisa que já está muito enraizada na nossa cultura. Se você pede um exame de sangue e não fala nada, a pessoa acha que tem que fazer 12 horas de jejum. Então, eu falo para elas assim, olha, bastam 8 horas de jejum e tenta não fazer mais do que 10 horas de jejum. A hemoglobina glicada é o exame que dispensa o jejum, e o TOTG é o teste de sobrecarga, né, com glicose anidra. Bom, hoje a gente tem critérios aceitos e reconhecidos para diagnosticar o diabetes durante a gestação. Ou seja, dizer que uma mulher é diabética mesmo, ou seja, não é um diabetes gestacional, é um diabetes que foi uma hiperglicemia marcada, que por um acaso foi diagnosticado na gestação. Aí a gente chama de diabetes mellitus diagnosticado na gestação. É diferente do diabetes gestacional, cuja fisiopatologia é lá do 2º para o 3º trimestre. Então, agora, se você pega no início da gestação uma grávida com a glicemia de 140, 150, isso não é diabetes gestacional, ela é diabética mesmo. Por um acaso, descobriu na gestação. Aí, se você reparar esses critérios que eu coloquei aqui, ó, glicemia de jejum maior ou igual a 126, teste de sobrecarga maior ou igual a 200 na segunda hora, glicemia casual com sintomas maior ou igual a 200, hemoglobina maior ou igual a 6,5. São os mesmos critérios de diagnóstico de diabetes fora da gestação. Então, se você tem evidências de hiperglicemia marcada no início da gestação, isso não é diabetes gestacional. Isso muda para a gente alguma coisa no acompanhamento? Muda. Muda o nosso olhar, porque aí você vai procurar complicações do diabetes, você vai fazer fundo de olho, você vai fazer proteinúria a cada trimestre, você pode prescrever AS para essa paciente, para prevenir pré-eclâmpsia. Então, tem algumas mudanças, sim. Se ela não é diagnosticada como diabética permanente, vamos dizer assim, na primeira avaliação de pré-natal, ela vai fazer o TOTG entre 24 e 28 semanas. E os pontos de corte são esses que estão aí. Jejum 92, 1 hora 180, 2 horas 153. Basta um ponto igualado ou superado para fechar o diagnóstico. Agora, tem uma situação que acontece no nosso ambulatório e está vislumbrada aqui esse documento do Ministério da Saúde de 2017. É um documento sobre rastreio e diagnóstico de DMG no Brasil. Está disponível na internet. Então, eu já falei que se ela começa com uma hiperglicemia maior ou igual a 126, em 2 ocasiões, ela é classificada como diabética mesmo. Se a glicemia dá normal na primeira avaliação, ela vai fazer o TOTG entre 24 e 28 semanas. Mas e se a glicemia fica aqui em cima do muro? Olha, não fica nem tão alta para eu dizer que ela é diabética e nem fica normal. Fica aqui entre 92 e 125. Aí você repete e cai nessa faixa novamente. Essa paciente aqui, ela está sendo rotulada como diabetes gestacional. Alguém pode
contra-argumentar, mas o diabetes gestacional não tem a ver com os hormônios, na segunda metade da gestação. No início da gestação, isso é um diabetes gestacional. A gente usa esse termo, essa classificação, por falta de uma outra sugestão melhor. Mas essa paciente, provavelmente, ela já tinha alguma disglicemia prévia à gestação. Então, o que significa quando eu rotulo ela como diabetes gestacional aqui? Significa intervenção precoce. Na prática, é isso. Eu considerei que ela tem uma hiperglicemia mais alta do que o normal, mas não tão alta ao ponto de eu dizer que ela é diabética. E eu faço uma intervenção através de orientações, mudança de hábito, dieta. E se ela não controlar, ela vai acabar usando medicamento. Agora, é interessante que o Ministério da Saúde fez um documento sobre rastreio e diagnóstico e agora fez um sobre tratamento também. E eles vislumbram sempre todas as possibilidades, inclusive em lugares onde não tem o TOTG disponível. Você pensar que o Brasil é um país de dimensões continentais, você pode estar trabalhando num lugar onde você não tem o TOTG. Aí você vai usar só a glicemia de jejum. E aqui, por exemplo, ele bota assim, e a pessoa que começa o pré-natal depois, entre 20 e 28 semanas, o início mais tardio de pré-natal. Aí você não precisa fazer a glicemia de jejum, você espera um pouquinho e vai direto para o TOTG. E se começar depois de 28 semanas, imediatamente para o TOTG? Já passou as 28 semanas, mas não tem problema, a gente pode fazer o diagnóstico de DMG tardiamente e intervir. Esse slide é bem bacana, também é da FIGO, e ele explica as consequências da hiperglicemia materna. Então, se você tem hiperglicemia na circulação da mãe, e também um excesso de ácidos graxos livres, aminoácidos, isso vai atravessar a placenta e vai chegar à circulação fetal. A glicose passa pela placenta por difusão passiva. Então, essa hiperglicemia materna vai resultar numa hiperglicemia na circulação fetal também. Só que o pâncreas do feto já funciona. Então, ele vai reagir a esse excesso de açúcar que está vindo da mãe e vai fabricar mais insulina. Então, no final das contas, a hiperglicemia materna vai resultar numa hiperinsulinemia fetal. E a insulina, ela tem um efeito anabólico, né, anabolizante, que contribui para o ganho de peso do bebê e para a macrosomia fetal. Esse aumento de insulina na circulação fetal também parece ser um dos fatores que contribui para uma diminuição da síntese de surfactante pulmonar. E por isso que os bebês dessas pacientes têm uma tendência maior a síndrome de angústia respiratória do recém-nascido, né? Aqui, um outro contexto que também contribui para essa síndrome de angústia respiratória é que a macrosomia, em alguns casos, se acompanha de um aumento do coração, de uma miocardiopatia fetal, que é reversível. Mas isso é um fator de risco também para agravar ou contribuir para essa síndrome de angústia respiratória do recém-nato. Essa miocardiopatia também pode levar a uma alteração do aporte de oxigênio para o feto, e nesse contexto você tem um aumento da eritropoetina, um aumento dos glóbulos vermelhos para compensar, e isso pode resultar em icterícia também. Essa alteração do aporte de oxigênio pode levar a hipóxia e aumenta o risco de natimortalidade, asfixia perinatal. Então, esse bebê macrossômico, especialmente esse com coração grande, isso pode contribuir para morte fetal intraútero tardia ou natimortalidade. Quais são as complicações diretamente então, relacionadas à hiperglicemia? É o feto GIG, a macrosomia, a distócia de ombro, que está relacionada com a macrosomia, né? Porque o acúmulo de gordura é principalmente no tronco e no ombro. Então, é um traumatismo decorrente dessa disposição de gordura no feto. A hipoglicemia neonatal é outra preocupação, porque você imagina que, eu falei que na circulação fetal tem um aumento da insulina. Então, a insulina fetal está lá em cima. Aí, quando o bebê nasce, você corta o cordão umbilical, você abruptamente cessa a fonte de açúcar, que era a mãe.
Então, esse recém-nascido que está com os níveis de insulina alta, ele pode experimentar uma hipoglicemia neonatal. E a hipoglicemia para o bebê é glicemia abaixo de 45, é diferente do adulto. E, às vezes, a gente vê aqui na enfermaria bebês que ficam 2, 3 dias tendo hipoglicemia. Então, aqui é icterícia. As taxas de pré-eclâmpsia também são maiores. A pré-eclâmpsia está relacionada com hiperglicemia e com resistência insulínica. Nessa população, tem um aumento de indicação de parto cesáreo, que muitas vezes está relacionado com a macrosomia. O parto prematuro é mais comum, e esse tem muita relação com a pré-eclâmpsia. E aqui, um aspecto importante é o impacto da hiperglicemia na vida intraútero, que impacto que isso tem no futuro. E aí entra aqueles conceitos de programação intrauterina, fenômenos epigenéticos. Então, a gente sabe que a hiperglicemia materna pode resultar em obesidade infantil no futuro. Então, essa criança que foi exposta ao meio hiperglicêmico, ela tem um risco maior de obesidade infantil. Essa publicação é de 2018, da Diabetologia. Esse é um estudo de follow-up do estudo RAPO. O estudo RAPO foi o estudo que definiu os novos critérios diagnósticos de DMG. Esse é um outro trabalho de follow-up do estudo RAPO, e aqui eles pegaram crianças pré-adolescentes e adolescentes e viram que essas crianças também expostas a um meio mais hiperglicêmico, elas têm um risco futuro também de intolerância à glicose. Tá vendo? Então, altera o metabolismo de glicose na infância, né? na pré-adolescência, na adolescência. Olha o aumento de risco aqui, o odds rate de 1,96 para intolerância à glicose. Ou seja, então essas crianças têm um risco maior de obesidade, um risco maior de intolerância à glicose. Então, já estou vislumbrando que são futuros adultos obesos, hipertensos, com maior risco cardiovascular. Esse é um outro trabalho interessante, agora de 2018, que mostra uma relação da hiperglicemia materna, né, a hiperglicemia na vida intraútero, repercutindo nessa criança, nesse feto, relacionando com déficit de atenção e hiperatividade. Então, várias coisas têm sido publicadas nesse sentido, mas olha que interessante que quanto mais hiperglicêmica é a mãe, maior é o aumento de risco dessas crianças. Então, no DM1, o controle glicêmico é mais difícil. DM2, 43%. E DMG, que necessitou insulina, o medicamento, 26%. Então, quanto mais hiperglicêmica, maior o percentual de risco para déficit de atenção. Então, isso eu estou falando de coisas futuras. Eu estou justificando, de uma certa forma, qual é a importância de reconhecer e tratar a hiperglicemia na gestação. Bom, esse é um documento que foi publicado agora, deve ter, sei lá, acho que tem um mês, mais ou menos, que é o documento do Ministério da Saúde, que fala sobre o tratamento do diabetes mellitus no Brasil. Eu acho que vale a pena a leitura, porque até a professora Lenita, que coordena o nosso ambulatório, ela participa da formulação desse documento. E eu acho bacana que, quando você lê, você vê que eles pensam em tudo, em toda... tem uma linguagem simples esse documento, a leitura é agradável e vislumbra, assim, todas as condições. E se você trabalha em locais que não têm condições precárias, vamos dizer assim, tem uma certa precariedade de exames, não tem como fazer insulina, por exemplo. Você pode trabalhar num lugar que não tem insulina disponível ou não tem ninguém treinado para fazer insulina. Então, esse documento vislumbra tudo isso. Vale a pena a leitura. E nesse documento tem uma parte que ele fala que... Isso aqui eu botei para você ver como que é a visão do endocrinologista. Então, ele bota assim, o DMG representa uma janela de oportunidade para você prever o risco futuro de DM2, obesidade e distúrbios cardiovasculares, tanto para a mãe quanto para o filho, que eu mostrei para vocês nos slides anteriores. E aqui, nesse quadro aqui, se você seguir daqui para cá, nessa seta, aqui é a tolerância normal à glicose, e aqui é o desenvolvimento de diabetes tipo 2, hipertensão e complicações cardiovasculares. Então, à medida que você vai caminhando aqui, você está caminhando para esses desfechos, né? Então, aqui são grupos de alto risco, ovário policístico, obesidade, tudo isso está relacionado à resistência insulínica. Aqui, rastreio positivo de DMG que isou insulina, DM1, DM2,
Aqui é na revisão pós-parto. Uma mulher teve diabetes gestacional, na revisão pós-parto a glicose dela não voltou ao normal, então ela está caminhando para cá. Então a gente sempre, isso aqui passa na nossa cabeça quando a gente atende a paciente, né? Então para cá são fatores que aumentam a resistência insulínica, obesidade, idade, paridade, e o caminho inverso, o que diminui a resistência insulínica, o que melhora a resistência insulínica? Dieta, controle de peso, exercício e alguns medicamentos. Bom, como que você vai intervir? Terapia nutricional, atividade física e terapia farmacológica. Sobre a dieta, as nutricionistas calculam o valor energético total, tem fórmulas específicas e depende do IMC da paciente. E você distribui esse valor calórico pelos macronutrientes. Então, o ideal para essas pacientes é fazer de 40% a 55% do VET de carboidrato, não menos do que 175 gramas. Então, a gente não pode fazer dieta low carb para grávida. Estou falando isso porque está na moda, né? Dieta low carb. Para grávida, você não deve fazer isso. Você deve fazer no máximo, você pode ir no máximo 40% de carboidrato. É fácil fazer isso? Não é fácil. Porque se você diminui esse percentual de carboidrato aqui, você vai aumentar aonde? Você tem um VET para cumprir. Você vai aumentar onde? Você vai aumentar a proteína, você vai aumentar a gordura. E você não quer aumentar a gordura saturada, você quer aumentar a gordura saudável, a gordura do bem, né? A gordura monoinsaturada, a gordura poliinsaturada. Agora, se você vai aumentar esse tipo de gordura, por exemplo, que gordura monoinsaturada é do azeite, por exemplo. Se for aumentar a proteína, tudo isso vai aumentar o custo da dieta. Vocês estão acompanhando, a carne está mais cara do que nunca. Aumentou agora o preço da carne vermelha, né? Azeite é uma coisa cara. Então, quando você altera esse VET, essa distribuição do VET, você também vai encarecer a dieta e tem que ver também os hábitos alimentares da pessoa. Então, acaba que a ingesta, a dieta é muito individualizada. E as recomendações de ganho de peso? Depende do IMC. Então, toda paciente que entra no nosso ambulatório, a gente classifica ela quanto ao IMC. A gente pega o peso pré-gestacional ou o peso da primeira consulta de pré-natal. Então, por exemplo, uma grávida com peso normal, ela deve ganhar na gestação de 11,5 a 16 quilos, uma grávida eutrófica. Uma grávida obesa, ela tem que ganhar de 5 a 9 quilos na gestação toda. Isso, na prática, significa, no primeiro trimestre, não ganhar peso, o ideal, e a partir do segundo trimestre, ganhar, em média, 220 gramas por semana, que é menos que 1 quilo por mês. Então, a gente fica acompanhando também o ganho de peso da mãe. Se essa gestante diabética tiver um ganho excessivo de peso, isso contribui para a macrosomia, para a pré-eclâmpsia. Assim, e a gente também tem que estar atento também a gestantes que às vezes ganham menos do que o recomendado, porque isso também acontece. Às vezes ela fica tão estressada com a questão da glicose, do controle glicêmico, que ela fica com medo de comer. Aí cabe a gente ver também que ela não está ganhando peso, que isso não é bom. Aí a gente tem que chamar a atenção da paciente nesse aspecto também. Bom, a atividade física é sempre individualizada. Classicamente, o que as gestantes fazem mais de exercício? Hidroginástica, caminhada, pilates, yoga. Agora, a atividade física pode ser adaptada à gestante, desde que seja por um profissional competente. Os benefícios são vários, né? Aumento da sensibilidade à insulina, aumento do transporte muscular de glicose, menos ganho de peso, bem-estar, reduz dor lombar, que é uma queixa muito comum da gestante. O exercício físico dá uma sensação de bem-estar. Então, a paciente que já fazia atividade física, ela deve ser encorajada a continuar fazendo. Ela pode fazer algumas adaptações, mas deve continuar. A que não fazia ou nunca fez, ela pode começar a fazer. Agora, as contraindicações, a maioria delas, se vocês repararem o que está escrito aqui, a maioria são contraindicações obstétricas. Então, eu fico sempre aguardando o parecer, o aval do obstetra. As contraindicações clínicas são incomuns, doença cardíaca com comprometimento hemodinâmico, DPOC. A gente não costuma ver isso nas nossas pacientes aqui, mas então, as principais contraindicações são obstétricas. Quais são as indicações para utilizar a insulina no DMG? Quais são as metas? Então, é isso aqui que a gente tem que fixar.
A glicemia de jejum tem que dar menor do que 95. A glicemia 1 hora pós-refeição tem que dar menor que 140. E 2 horas pós-refeição tem que dar abaixo de 120. Essas são as nossas metas. Se a paciente estiver escapando dessas metas, apesar de estar fazendo a dieta, a glicose continua alta, aí está indicado a terapia farmacológica. A hemoglobina glicada não tem valor no acompanhamento do DMG. Tá? E para as mulheres que já eram diabéticas antes de engravidar? As metas são parecidas. Tá? Aqui tem recomendações de diferentes sociedades. Eu vou falar da SBD, que é da nossa Sociedade Brasileira de Diabetes. A glicemia de jejum para uma DM1, por exemplo, ela tem que estar entre 65 e 95. A DM1 tem muita instabilidade, eu posso até botar um ponto assim, abaixo de 100. Para uma diabética tipo 1, tá bom. Isso vale para o jejum e para o pré-prandial. O pós-prandial, 1 hora pós-prandial é menor ou igual a 140. A madrugada, por que a madrugada? Aqui na diabética prévia é importante, porque a diabética tipo 1 é muito instável e ela tende a ter hipoglicemia na madrugada, principalmente no primeiro trimestre. Então, eu quero uma glicemia na madrugada de 80 a 120. E aí sim, a hemoglobina glicada, nessas pacientes a gente faz. E algumas delas chegam aqui, às vezes, com a hemoglobina glicada de 10,5, de 11. A nossa meta é botar a hemoglobina abaixo de 6. E aí a gente fica fazendo esse exame mensalmente. Quando chega no alvo, aí a gente passa a fazer a cada 3 meses. Então, o alvo é menor que 6, desde que eu consiga chegar aí sem expô-las a hipoglicemias frequentes e graves. Então, quais são as indicações para iniciar a insulinoterapia? São as glicemias fora das metas, apesar da dieta, no DMG. Tem uma indicação precoce de insulina nos casos de hiperglicemia marcada no início da gestação. Por exemplo, aquela diabética diagnosticada na gestação. Já começou a gestação com a glicose bem alta. Essa vai precisar de insulina. O aumento da circunferência abdominal fetal no ultrassom, que é feito entre 29 e 33 semanas, também de acordo com a diretriz da SBD, é um indicativo de iniciar a insulina independente da glicemia. Porque quando o feto está com a circunferência abdominal fetal acima do P75 nessa fase, é um preditor forte que vai desenvolver macrosomia. Então, a gente está se antecipando. Então, a gente pode também começar a insulina nessas circunstâncias. E todas as pacientes com diabetes tipo 2, que estavam tratando com metformina, glibenclamida, com droga oral, vão passar para a insulina na gestação. A diabética tipo 1, ela já usava insulina e vai continuar usando. Como é que a gente começa a insulina para DMG? Na diretriz da SBD está escrito isso aqui, e no documento do Ministério da Saúde também. Aproximadamente 0,5 unidades por quilo de peso. Só que você tem que distribuir isso ao longo do dia, e isso depende das glicemias. Então, isso está escrito na diretriz, mas, na verdade, assim, na prática, essa dose é muito variável, e o momento que eu vou usar a insulina no dia depende do que eu estou vendo, ou seja, depende da monitorização. Então, você vê que aqui está escrito aproximadamente 0,5, mas eu posso começar com 0,2 ou 0,4, depende do que eu estou vendo. Para DMG, a gente tem usado insulina NPH, insulina regular, insulina de ação rápida. Essas são as insulinas fornecidas pelo SUS e dá conta do recado perfeitamente para DMG. Os ajustes são, as consultas são a cada 2, 3 semanas, e depois de 30 semanas os ajustes são semanais. Vale lembrar que qualquer momento da gestação que essa paciente precisar fazer corticoide, o corticoide ele é fortemente hiperglicemiante. A glicose vai descompensar. Isso na DMG, na DM1, na DM2. Então, qualquer gestante que for fazer corticoide, eu vou precisar aumentar a dose de insulina. Isso tem que ficar bem claro, porque se a gente não fizer isso, uma DM1 pode até entrar em cetoacidose diabética. O que a gente faz na prática? A gente aumenta 50% a dose de insulina que ela usa, tanto basal quanto bolos. Desses 2, no máximo até o 3º dia,
Porque o corticoide é feito em 2 dias, né? Então, as 48 horas, ela faz uma dose acrescida. E, geralmente, eu deixo também para o 3º dia, eu também ainda mantenho essa dose. Aí, depois, eu volto à dose que era antes do corticoide. Então, quais são as insulinas que estão disponíveis hoje, são aceitas para usar durante a gestação? As insulinas que estão no SUS são a NPH e a regular, que eu disse que para DMG funciona bem, né? A NPH é uma insulina de ação intermediária, a regular é uma insulina de ação rápida para cobrir as refeições, para cobrir o pico pós-prandial. E também tem os análogos de insulina. Tem o análogo de longa duração, que é a Detemir, e tem os análogos de curta duração, que é a Asparte e a Lispro. Esses análogos que estão citados aqui, eles podem ser usados na gestação e estão muito bem indicados para a grávida com DM1, porque, como eu falei, a diabética tipo 1 ela é muito instável. Então, eu vou preferir um tratamento mais moderno que proporcione a elas um controle mais estável e menos risco de hipoglicemias. Então, para DM1 faz todo sentido usar os análogos. Para DMG e para DM2, eu diria que a NPH irregular dão conta do recado perfeitamente. Bom, no diabetes pré-gestacional, então, como que é a insulinoterapia? Para DM2, ela usava droga oral e agora está grávida. As doses de insulina são bem mais altas do que da MG. A gente já começa com 0,7 a 1 unidade por quilo de peso. E o céu é o limite, porque a gente vai aumentando essa dose com o decorrer da gravidez, porque à medida que a gestação vai evoluindo, os hormônios vão subindo e a resistência insulínica piora do 2º para o 3º trimestre. Então, a dose só vai incrementando a cada consulta. Na diabética tipo 1, ela já usava insulina. No 1º trimestre, ela tem uma tendência a reduzir a dose até 20%, porque elas fazem muitas hipoglicemias, principalmente de madrugada. Por que essas hipoglicemias? Porque no início da gestação tem um aumento da sensibilidade à insulina. A resistência insulínica ela vem na 2ª metade. No início, elas aumentam a sensibilidade à insulina. Você tem uma tendência à queda da glicemia. Isso é fisiológico da gestação. Você tem um consumo de glicose pelo feto, que, aliás, dura a gestação toda. Mas, nesse período aqui, do 1º trimestre, tem uma tendência maior à hipoglicemia na DM1. Tanto o DM1 quanto o DM2 vão precisar de múltiplas doses, que a gente diz, né, terapia intensiva de insulina, é basal bolus. É insulina basal para cobrir as glicemias pré-refeições, né, e os bolos de insulina rápida, ultra rápida, para cobrir as glicemias pós-prandiais. O ajuste é individualizado a cada 1, 2 semanas. Comparando DM1 e DM2, isso é uma coisa que sempre me perguntavam, aí eu fiz esse slide aqui. O que é pior, DM1 ou DM2? É diferente, são doenças diferentes. Eu diria que o DM1 é mais trabalhoso, é um desafio maior, é muito instável, a gente não tem insulina nenhuma. Então, é uma deficiência absoluta de insulina. Então, a gente tenta imitar o pâncreas normal, a gente tenta imitar a fisiologia. Então, é mais difícil o DM1. Então, o DM1 tem mais risco de hipoglicemias, principalmente no 1º trimestre. É o maior risco de cetoacidose diabética. A gravidez, pela resistência insulínica, é considerado um fator de risco para descompensar o diabetes, né, para a cetoacidose, especialmente se usar o corticoide e não fizer os ajustes. A rápida implementação de um controle intensivo, rígido de insulina, se eu for muito agressivo na minha insulinização, eu posso até piorar uma retinopatia que a paciente já tem. Então, a intensificação do tratamento pode agravar a retinopatia. E a perda da gestação é mais comum no 1º trimestre, na DM1. DM2 geralmente são pacientes obesas, muitas vezes hipertensas. Então, aqui, quase sempre associado à obesidade. O controle glicêmico, em geral, é mais fácil do que DM1, mas as doses são altíssimas. O risco de hipertensão e outras comorbidades é mais alto, e a perda da gestação é mais comum no 3º trimestre. Está muito relacionada com a questão da macrosomia. A gente acabou de ter essa vivência agora no ambulatório de diabetes, agora essa semana. Para a gente é muito difícil quando isso acontece, né, uma perda fetal tardia. Acabou de acontecer com uma paciente nossa, DM2. É sempre um momento muito doloroso para a família, claro, e para a gente como profissional de saúde também. É aquela hora que a gente fica até
sem saber o que dizer, né? O que você vai dizer para uma paciente que perdeu o bebê com 36 semanas? A gente viveu isso agora com uma paciente e a gente até estava conversando entre a gente, assim, às vezes é melhor até nem falar muito, né? Só de você estar perto ali, acolhendo, abraçando a paciente, você já está ajudando. E essa paciente que a gente viveu isso agora, e a gente também fica querendo entender o que aconteceu, eu consegui sugerir para ela e para o marido a gente fazer uma autópsia, uma necrópsia do bebê, estudar a placenta, estudar o bebê. Então, a gente vai ter algumas respostas sobre o que aconteceu. E eu falei para ela, olha, isso é importante para vocês entenderem o que aconteceu, e é importante para a gente também como profissional de saúde. A gente pensa, pode ser que esse bebê tivesse um coração grande, teve uma arritmia cardíaca, pode ter tido isquemia na placenta, e vamos ver o que a patologia vai dizer. Ainda não saiu o resultado. Esse é um slide que mostra o desafio que é tratar uma gestante com DM1. Olha a prevalência de malformação congênita, 5%, risco relativo 2,4%. GIG, macrosomia, 54% na DM1. Risco relativo 4,5%. Pré-eclâmpsia, 17%, risco relativo 5,5%. Parto pré-termo, 25%, risco relativo 4,2%. Todos esses desfechos, né, desfavoráveis estão relacionados com a hemoglobina glicosilada, todos eles. No caso da macrosomia, a gente acrescenta aqui o ganho de peso excessivo durante a gestação. Então, mesmo aquela DM1, que é magrinha, que é eutrófica, se ela ganhar muito peso, aumenta o risco do feto ser macrossômico. E chamar a atenção aqui, para pré-eclâmpsia, a gente tem que observar isso aqui também. Se a diabética já tem sinais de vasculopatia, aí o risco de pré-eclâmpsia é altíssimo. Ou seja, a diabética com nefropatia, clínica ou com nefropatia incipiente, com retinopatia, a diabética hipertensa, essa que tem muito risco de ter pré-eclâmpsia. E o parto pré-termo, ele está muito relacionado com a questão da pré-eclâmpsia também. Então, isso é um desafio para a gente. A gente está sempre às buscas de o que a gente pode fazer para melhorar e para ter menos macrosomia, menos parto prematuro, menos pré-eclâmpsia. Bom, o tratamento farmacológico. A insulina é a medicação de escolha para todas com diabetes pré-gestacional. Metformina e glibenclamida ultrapassam a placenta. A metformina ultrapassa em quantidades terapêuticas. Quando você dá metformina para a mãe, você está tratando o bebê com metformina também. Isso não tem um efeito teratogênico, pelos os trabalhos mostram. Mas qual o impacto que isso tem no futuro? Qual o efeito disso a longo prazo? Essa que é a questão. Então, você vê, não tem aumento de risco de malformação, a preocupação são efeitos a longo prazo. Então, hoje, no DMG, o uso da metformina ele pode até ser considerado, principalmente quando você tiver alguma dificuldade para insulinizar a paciente. Mas não é a primeira escolha é a insulina. A glibenclamida, quando você compara com a insulina, os desfechos são piores. Taxa de macrosomia é pior, hipoglicemia neonatal é pior. Então, eu não vejo vantagem da glibenclamida em relação à insulina. Então, acho que fica mais a questão da metformina e a insulina. É interessante você ver, por exemplo, no Reino Unido, né, o NICE, eles colocam hoje para DMG a metformina como droga de primeira escolha. Aí talvez tenha a ver com as características do sistema de saúde na Inglaterra, né? Eles têm um sistema de saúde público, com um trabalho mais generalista, vamos dizer assim. Elas são acompanhadas muitas vezes por enfermeiras no pré-natal. Eu acho que tem mais a ver com o sistema de saúde deles, porque, assim, em termos de evidência a longo prazo, ainda fica um ponto de interrogação em relação à metformina. Olha esse trabalho. Essa revisão sistemática é de agora, agosto de 2019. 28 estudos randomizados, controlados, prospectivos, quase 4.000 crianças que foram expostas à metformina e comparando com crianças cuja mãe foi tratada com insulina. Essas crianças da metformina, elas nasceram com peso menor ao nascimento e com menor risco de GIG. Ok, isso é bom, né? Mas olha o que acontece depois. 18 e 24 meses depois, elas estão mais pesadas e com 5 a 9 anos, elas têm um IMC maior do que as crianças cuja mãe foi tratada com insulina. Ou seja,
Será que essas crianças vão ter uma tendência maior à obesidade? Será que a metformina provoca uma certa privação ali para aquele feto durante a gestação? Então, são questões para a gente pensar. Certamente, se uma paciente com DMG está usando metformina e você está vendo uma redução da velocidade de crescimento, do ganho de peso do bebê, ou feto PIG, eu acho que a metformina tem que ser suspensa. Bom, então, quais são as indicações para considerar o uso da metformina no tratamento do diabetes gestacional? Se você não tiver insulina, está trabalhando em um lugar que não tem acesso à insulina, dificuldade na autoadministração, uma paciente que não consegue se administrar a insulina, ou ela fica muito estressada, com estresse para a paciente com os níveis exacerbados decorrentes do uso de insulina, e que leva ela a deixar de comer, né, ficar com medo de comer. Então, algumas situações muito específicas você pode usar a metformina. Agora, qual é a nossa prática aqui no ambulatório? A gente já viveu várias pacientes falar, eu tenho pânico de agulha, eu não consigo aplicar. Na prática, a gente tem conseguido contornar isso, porque alguém da família aplica, ou a gente aplica com ela junto no ambulatório, do lado dela, a gente tem conseguido contornar esses problemas. E também a gente pode pensar em metformina quando você estiver usando doses muito altas de insulina e você não está conseguindo controlar o paciente, especialmente com o paciente que está ganhando muito peso. Como monitorizar a terapêutica? E o que fala nesse documento, esse que foi publicado agora do tratamento? Como eu falei, ele bota se você trabalha em condições de viabilidade financeira, disponibilidade total ou parcial. Então, essa aqui é a nossa realidade. Então, para a DMG, bastaria isso aqui, jejum, pós-café, pós-almoço e pós-jantar. Esse é suficiente, vamos dizer assim. Embora, assim, na minha prática do ambulatório, eu vejo que muitas escapam no pré-almoço, no pré-jantar. No nosso ambulatório, como a gente recebe as fitas, a gente tem um convênio com a prefeitura, a gente acaba monitorando o pré-almoço e pré-jantar também, ou seja, são 6 testes por dia e não 4. Mas aqui, na verdade, aqui, esse primeiro quadro aqui são pacientes que estão só em dieta. E aqui são pacientes que estão com terapia farmacológica. E aqui ele também coloca 6 pontos, tá vendo? Mas na Associação Americana de Diabetes, eles colocam para a DMG, independente se é dieta ou insulina, eles botam 4 pontos. Então, acaba que para a nossa realidade aqui, a gente está sempre fazendo perfil de 6 pontos. Pré e pós-café, pré e pós-almoço, pré e pós-jantar para a DMG. Bom, e na diabética prévia? Na diabética prévia eu vou fazer a mesma coisa, pré e pós de todas as refeições, mas vou monitorar muitas vezes a madrugada também, especialmente na DM1, que tem risco de hipoglicemia. Então, acaba sendo 7 a 8 pontos se eu for monitorar também antes da ceia. A hemoglobina glicada, como eu falei, só na diabética prévia. A hemoglobina o alvo é menor que 6, e a avaliação da circunferência abdominal fetal é algo que está muito presente no nosso ambulatório. A gente está sempre prestando atenção no peso fetal e na circunferência abdominal. Porque mesmo aquela que está usando insulina, se eu estou vendo uma circunferência aumentada, eu posso traçar metas mais rígidas. Então, a glicemia tem que estar menor que 140. Então, para essa que está com o bebê ficando macrossômico, eu posso botar menor que 120, por exemplo. Eu posso procurar um jejum mais próximo do 80. Eu posso traçar metas mais rígidas, já que já está tendo repercussão no peso do bebê. Aqui é só para vocês verem um novo sistema que a gente tem de monitorar a glicemia, que é o sistema Flash, que é o Libre, que é um sensor que fica grudado aqui na pele, né? Ela aplica esse sensor, tem uma agulha para aplicar, mas a agulha não fica inserida, fica só o sensor, e ele fica no intestício. Então, na verdade, você no aparelhinho você vê a glicemia capilar, né? Aqui é a glicemia intersticial. Ainda é off-label para uso em gestante, mas, obviamente, que as pessoas já estão começando a usar. Então, agora no ambulatório mesmo, a gente está com uma paciente nossa, professora, que ela tem diabetes LADA, diabetes latente autoimune do adulto, e ela optou por usar o Libre. Ela está usando o Libre
E eu trouxe essa foto aqui é do tablet dela. Ela traz o tablet dela na consulta. E eu tirei a foto na época porque ela é uma diabética tipo 1, né, vamos dizer assim, mas o lado é um diabetes tipo 1 latente, né, de evolução mais tardia. Mas esses pacientes geralmente têm muita labilidade. Olha como a curva dela é quase uma reta. Ela é muito, muito disciplinada na dieta. Ela é muito regrada com a dieta. Então, todas as glicemias estão dentro do alvo, que essa faixa cinza é a faixa alvo. Ela aqui sobe um pouquinho aqui no pós-café, mas não sai, não passa de 140. Ela tem um controle ótimo. Às vezes, na madrugada, e tem isso, o Libre, ele consegue te mostrar as glicemias da madrugada. Então, eu sei se a paciente está tendo hipoglicemia. Você vê que, às vezes, ela beira que fica uma glicemia perto de 60 na madrugada, mas é uma paciente que, aparentemente, está com um controle ótimo. No entanto, no ultrassom, o feto está macrossômico. Aí, o que a gente fez agora? Assim, olha, para o Libre, vamos ver a ponta do dedo, porque o Libre ele pode estar subestimando aí essas glicemias. Agora, ela já me deu, depois que viu o feto macrossômico, ela radicalizou mais na dieta, acertou mais ainda a dieta. Está até um pouco exagerado, mas estou tentando negociar isso com ela. Mas as glicemias capilares estão todas ótimas agora. Mesmo na ponta do dedo. O parto, assim, o diabetes não impõe uma cesárea, né? O rótulo de diabetes não impõe cesárea. É uma decisão da paciente com o obstetra. O parto deve sempre ser feito de preferência a termo. Isso aí é óbvio, mas é importante dizer, porque eu já vivi várias situações do obstetra estar acompanhando uma diabética tipo 1 e querendo antecipar muito o parto. E aí a gente tem que, calma, vamos vendo juntos, vamos trabalhar juntos. E esse diálogo entre o clínico e o obstetra é muito importante. Então, a gente sempre tenta levar a gestação a termo. Nas mulheres com feto macrossômico, polidrama, dificuldade de controle, não postergar além de 38 semanas. Agora, até estava conversando com a professora Lenita outro dia, uma publicação que ela estava me mostrando, que nas diabéticas tipo 1, por exemplo, tem algum alerta assim, de que, às vezes, você esperar muito, você está colocando ela em risco. Então, dependendo da paciente, às vezes 37 semanas até está bom já. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque você pode atender uma diabetes tipo 1 que quer porque quer e quer muito ter um parto normal, natural. E aí você vai ter que conversar sobre essas coisas, que acaba você está colocando em risco o bebê e a gestação. Isso aqui é da FIGO. Eu achei interessante esse quadro, que ele bota assim, quando chega a 38, 39 semanas, é um momento importante para você tomar essas decisões. Se o feto está com mais de 4 quilos, você vai oferecer cesárea eletiva. Se é um feto GIG, mas com menos de 4 quilos, você pode fazer indução do parto. Se o feto está AIG, é uma paciente bem controlada, especialmente assim, um DMG só com dieta, você pode ir até 41 semanas. Então, essas coisas sempre têm que ser individualizadas também. Durante o parto, a gente tem que manter a glicemia entre 70 e 110, no máximo 120, porque isso reduz o risco de hipoglicemia no recém-nascido. E aí, esse esquema que a gente faz de insulina para o parto é muito variável, depende do tipo de parto, depende da hora que vai ser o parto, do esquema de insulina, do tipo de diabetes. Então, é muito complexo para botar num slide aqui, depende muito, é caso a caso. Agora, no pós-parto, no DMG, saiu a placenta, acabou a doença, né? Teoricamente, acabou o DMG. Então, você suspende a insulina e volta à dieta normal. Na DM1, o risco do puerpério imediato é hipoglicemias, especialmente naquela que teve trabalho de parto, que consome muita glicose. Então, você tem que reduzir a dose de insulina no puerpério imediato. Você não vai manter a dose que ela estava usando na gestação, senão ela vai ficar tendo hipoglicemias aí na enfermaria. Então, a gente diminui para 1/3 da dose do final da gestação. Ou seja, eu tiro 2/3 daquela dose, fica 1/3 do que ela usava. E depois a gente vai ajustando. E na DM2, que usava insulina, mesmo essa que usava doses altas de insulina, eu posso usar droga oral. Nesse período, elas podem usar metformina ou glibenclamida amamentando. O aleitamento, os trabalhos mostram que ele tem um fator protetor no risco de obesidade na criança.
Ele parece também ter um efeito protetor para o desenvolvimento futuro de diabetes tipo 2. E é importante ressaltar isso aqui, a metformina 0,4% no leite materno. É insignificante. E a glibenclamida nem foi detectada no leite materno. Então, são drogas seguras para usar durante a lactação. Eu acho que era isso, Ana. Ah, não, tem o segmento pós-parto. Isso é interessante, porque a revisão pós-parto do DMG, você tem que fazer um TOTG para ver se a glicemia voltou ao normal. Vou dizer que 75% dos casos volta ao normal, mais ou menos 25% vai estar alterado. Que momento você vai fazer esse TOTG? A ADA colocou, ela mudou isso agora esse ano, ela coloca de 4 a 12 semanas pós-parto. Aí, quando eu vi isso aqui, eu achei ótimo, porque aí a gente começou a mudar a nossa conduta. Porque a revisão pós-parto da obstetrícia aqui é 4 semanas pós-parto. E a nossa era 6, 8 semanas pós-parto. Geralmente 8 semanas pós-parto. E aí a gente tinha muita perda, elas não vinham. Elas vinham a revisão da obstetrícia e não vinham a nossa. A gente tinha muita perda dessa revisão. E aí, conversando com o pessoal no ambulatório, com os colegas da obstetrícia, a gente mudou a nossa rotina e agora a revisão da obstetrícia vai ser junta com a nossa com 5 semanas pós-parto. Elas vão fazer o TOTG com 4 e com 5 semanas elas vêm ao ambulatório para revisão com a obstetrícia e com a nutrologia. E aí, para analisar o resultado desse TOTG pós-parto. Se ela tiver diabética, pode acontecer, né? O TOTG pós-parto acusou diabetes, ela vai ser encaminhada para tratar com clínico ou com endocrinologista na rede. Se tiver normal o TOTG, ela ainda assim é uma paciente que tem alto risco de desenvolver diabetes no futuro. Então, você tem que falar sobre isso, você tem que conversar, você tem que escrever isso. E ela vai ter que fazer vigilância, ela tem que fazer glicemia anual e TOTG pelo menos a cada 3 anos. E, claro, mudar estilo de vida, controle de peso, exercício. E se ela cair aqui, se ela for uma intolerante à glicose no pós-parto, aí aqui você está autorizado, vamos dizer assim, você pode usar metformina nessa paciente, porque o risco dela ficar diabética é muito grande. Então, nesses casos aqui, a gente já entra com metformina. Então, a conclusão assim, que a gente tem, quando a gente pensa nisso tudo que eu falei, a importância da atuação da equipe multiprofissional, os bons resultados que a gente tem e o prazer que a gente tem de trabalhar aqui vem muito do trabalho multiprofissional, que eu preciso da enfermeira para ensinar a insulina, checar se ela está usando direito, a nutrição, a psicologia, tem vários momentos delicados, tanto para diabetes gestacional como para diabética prévia. É importante ter uma clareza sobre os objetivos do tratamento. A gente tem que explicar para a paciente por que é importante tratar, o que é o diabetes gestacional, quais são os riscos que ela corre. E a gente tem que explicar isso de uma linguagem simples que ela consiga entender. O controle metabólico estrito, insulinoterapia intensiva é fundamental, principalmente para as diabéticas prévias, né, que precisam de um controle mais intensivo. A metformina só quando a insulina não for viável. Sempre adequar o tempo e a via de parto, caso a caso, analisando aquelas situações que eu falei. E sempre conversar com essas mães sobre o follow-up, sobre o segmento, sobre a prevenção. Esse cuidado não termina aí. E essa paciente que a gente acompanhou agora, ela pode daqui a pouco estar de volta grávida novamente, né? Então é importante tudo isso. Obrigado, então. Se quiserem perguntar alguma coisa. Excelente, Marcos. Palavra. Parabéns, Marcos. Parabéns pela apresentação, super didática, para todos os níveis, desde o aluno da graduação até o professor titular. Eu acho que foi excelente. E parabéns também pelo ambulatório. Você e a Lenita coordenam, fazem um trabalho excepcional no atendimento aos pacientes e tudo mais. Tenho 3 questões. Uma delas é aquelas pacientes que, ao tentar engravidar, elas têm, enfim, tem uma disfunção ovariana e muitas vezes, na hora da investigação, descobrem que são hiperinsulinêmicas, não com diagnóstico de diabetes. E muitas vezes começam metformina, elas passam a ovular e engravidam. Muitos centros acabam aconselhando a manter a metformina durante o primeiro trimestre. Queria saber a sua opinião sobre isso. Segunda coisa, falando um pouquinho do caso dessa perda fetal que a gente teve recentemente,
eu fui rever até os nossos ultrassons e tudo mais. A gente tem que ficar um pouquinho atento, porque essa paciente, diabetes tipo 2, ok, os últimos ultrassons mostravam um aumento da resistência no umbilical. Tanto que os colegas que estavam fazendo ultrassom estavam pedindo para ela vir uma frequência. Exatamente. Pedindo vir com uma frequência maior. Infelizmente, ela faltou a última vez, na véspera dela internar. Mas eu olhei e realmente nada me chamou a atenção. Uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, às vezes essa paciente estava o peso do cifra estava no percentil 90, 80, de repente vai para 20, cai bastante. Mesmo não tendo critérios diretamente, isoladamente pelo percentil, poderia ser uma restrição que de repente estava piorando. Diabetes tipo 2 é um fator de risco para isso. Não é o caso, realmente nesse caso não sei como justificar. E o terceiro ponto é em relação ao DMG, diagnóstico de DMG, fazendo insulina no puerpério. Ok, você falou para suspender a insulina, mas ela precisa fazer controle da glicemia, que eu vejo muitas vezes fazendo isso aqui na enfermaria. Bom, a primeira pergunta, acho que falando do SOP, né, síndrome de ovário policístico, que a metformina é muito utilizada para aumentar a fertilidade e regulariza a menstruação também. Assim, primeira coisa, assim, eu acho que quando você começa a metformina para uma mulher com ovário policístico, primeiro você tem que falar que isso vai aumentar a fertilidade dela. Eu acho que isso falha às vezes. As pessoas passam metformina e esquecem da contracepção e às vezes vem uma gestação não desejada, não planejada. A recomendação atual, quando essa mulher com SOP engravida usando metformina, descobriu que está grávida, suspende. Não tem evidência suficiente assim, se eu deixar a metformina no primeiro trimestre, eu vou diminuir abortamento. Não tem evidências robustas sobre isso. E tampouco assim, usar essa metformina no início como prevenir o diabetes gestacional, a gente também não faz isso. Então, ela descobriu que está grávida, a gente tira a metformina. Aí eu vou responder a terceira agora. A DMG, a gente suspende a dieta do diabetes, suspende a insulina, mas deixa um esquema de insulina regular, de acordo com a glicemia, a partir de 140. Isso é para pescar uma possível persistência de hiperglicemia, uma paciente que pode até ter usado corticoide, ou a gente classificou como DMG, mas ela é diabética mesmo. Então, é só porventura, se persistir uma hiperglicemia, é uma norma, um protocolo, mas, em geral, as glicemias ficam boas, né? Não, aí, pelo menos 24 horas. E aí, o do caso, eu acho, sim, que essa paciente teve dificuldade de adesão. Ela chegou com hemoglobina de 10,6. E a segunda hemoglobina dela foi 10. Ela vinha às consultas, às vezes não fez exame, não trouxe a monitorização. Sabe aquela paciente que está escapando, né, pelas mãos, né, pelos dedos? Ela teve uma dificuldade de adesão, acho que pode ter contribuído de alguma forma. Mas aí eu até queria te voltar com uma pergunta, assim, porque eu fiquei com isso do coração, né? Coração que pode estar grande nesses bebês. Será que para você faz algum sentido, por exemplo, fazer um eco fetal, que a gente normalmente faz com 26 semanas, fazer um eco fetal mais tardio para pegar uma miocardiopatia, especialmente nessas pacientes que estão com bebê macrossômico? O que você acha sobre isso? Interessante. A gente sempre olha o coração com um pouco mais de carinho, tá? Ainda mais nas diabéticas. É coisa que a gente não tem botado como rotina, mas é uma coisa a se pensar, uma coisa... Aproveitar o gancho aqui, Marcos, que essa seria a minha pergunta para você em relação ao eco. Eu estava conversando aqui com a Penélope. Primeiramente, parabéns também, muito legal. E o trabalho da maternidade escola, assim, é comentado em várias instituições que a maternidade escola é um polo de tratamento diferenciado no diabetes gestacional, no diabetes de uma forma geral. Agora, o eco, a gente tem que pensar no diabetes gestacional, né? No diabetes prévio é outra história, porque é risco de cardiopatia e risco de malformações em geral, então é outra história. O eco está indicado, diabética que chega aí, DM1, muito bem. No diabetes gestacional, a repercussão desse coração vai ser, depois que ela instalar o diabetes, então vai ser lá para as 30 e poucas semanas que você vai conseguir medir isso de uma forma objetiva, medindo o septo interventricular. Assim, você comentou alguma coisa sobre arritmia, eu acho que não. Eu desconheço se tem arritmia causada pela hipertrofia. Então, a causa do diabetes é a hipertrofia miocárdica. Isso daí, geralmente, não está associado à morte súbita do feto. Então, ele não vai fazer uma arritmia extrasístole porque está com essa
hipertrofia. Se ele tiver com hipertrofia miocárdica, certamente ele é um bebê que a gente já identificou que ele é grande e está no pacote do bebê grande que você vai interromper precocemente porque ele é GIG ou porque ele está com polidramia e você está inseguro daquela paciente que não está aderindo bem, que está com a hemoglobina muito alta e vai customizar um desfecho, uma interrupção mais precoce do que os protocolos de 38 tiram, né? E aí a pergunta que eu vou dizer para você, e assim, que eu vou fazer para você, e até falando assim, eu acho que essa menina, o problema realmente foi a adesão, mas considerando que não seja ela ou alguma outra que tenha uma adesão adequada, e a coisa que eu estava comentando com as meninas aqui, eu vi uma paciente ontem, obesa, que é lá do Caxias, que eu fiz ultrassom, o neném está no percentil 80, e ela internou por um descontrole glicêmico. Ela estava com 15 unidades de insulina, passaram para casa, e ela é técnica de enfermagem, mede direitinho. Eu falei assim, doutor, mas todas as minhas glicemias eram 80 em casa, então eu não tomei insulina. E aí o colega pediu para internar, para dar uma regularizada, pode ser que tenha pré-eclâmpsia junto, ela é obesa, e eu te digo, ela é diabética, está fechado o diagnóstico de DMG dela, ela teve na outra gestação, ela não é diabética fora da gestação, o neném dela é grande, mas não está acima do percentil 90, e a gente vai tocando o barco, e eventualmente ela é uma candidata a um bebê com uma morte súbita, com 35, 36 semanas, e não tem protocolo para a gente fazer, para tirar antes esse neném. Eu acredito que no futuro possa ter alguma coisa diferente para esse tipo de paciente, da mesma forma que a paciente é só obesa e não tem diabetes, nasce um neném grande. A gente cansa de ver isso. As obesas têm mais nenéns grandes e eles não têm mais a morte súbita, acredito que não associada por causa disso. Só que é um desafio. Não dá para ganhar todas, não tem jeito, não dá para ganhar todas. Quando tem essa falha na vigilância, no caso, na vigilância não, na adesão ou na vigilância por omissão da própria paciente, é lógico que sim. Agora, o eco, particularmente, eu acho que ele não precisa ser... Olha, tem que fazer um eco para ver cardiopatia nesse neném, porque ele não é cardiopata. Você viu no rastreio, se você olhou no morfológico, ele está normal, ele não vai ter arritmia por causa dessa diabetes. Ele pode ter o coração forte, hipertrófico, que não vai levar à morte súbita. Pode levar à morte súbita, pode até ter alguma coisa associada, como o mecanismo que você falou, com o maior consumo de oxigênio, da maior afinidade da hemoglobina por conta de uma desglicemia, né, que o oxigênio fica mais e aí solta menos oxigênio para os tecidos, mas não vai ter um objetivo de você, olha, esse coração está hipertrófico, vamos tirar esse neném com 35? Isso não vai acontecer. Então, se isso não vai acontecer, está no pacote da cardiotocografia, da gente vigiar de uma forma geral. Acho que o exame obstétrico se presta para isso. Falei demais, desculpe. Não entendi, foi bom, foi ótimo. Não, assim, você tocou num ponto importante, né? O diabetes não é a única causa de macrosomia, obesidade é a causa de macrosomia, hipertrigliceridemia também é a causa de macrosomia. E eu tenho a impressão também que, às vezes, tem pacientes que você vê o controle glicêmico bom e o feto está macrossômico, a impressão que me dá que é como se aquele açúcar estivesse indo todo para o bebê e as glicemias da mãe estão normais às custas desse consumo fetal. Então, aí é nesses casos que às vezes eu boto umas metas mais rígidas, ou até passo insulina para paciente que normalmente eu não passaria. Eu fico mais alerta e mais rigoroso com essas pacientes. Desse caso que a gente viu, né, que sempre mexe muito com a gente tem que tentar tirar algum aprendizado, a gente está tentando organizar uma revisão do caso junto com a patologia, sentar para ver o caso todo, para a gente entender o que aconteceu. Eu também fico querendo entender melhor. Em relação à patologia, eu não acredito que a patologia vá definir, olha, o coração estava hipertrófico, mas está no pacote do diabetes. Ela não vai conseguir, a patologia, dizer que teve uma arritmia cardíaca. Não vai conseguir. Poderia ter uma malformação que não foi percebida, você acha? Pois é, mas não por causa do diabetes gestacional. Sim. Ah, entendi. DM2 e hipertensa. Não, mas aí tudo bem. Aí o eco seria por causa da DM2, não porque a gente teve uma perda ou porque o neném estava grande. Não, mas a minha pergunta era se valia a pena nessas fazer um eco a mais para identificar essa miocardiopatia. Mas você está falando, não vai mudar mas o rastreio, a conduta. O objetivo do eco nas diabéticas, né, pré,
é para malformação. cardiopatia, não é Sim. funcional, Eu sei. entendeu? E como você falou, acho que não vai mudar a conduta, né? O que talvez nessas pacientes com dificuldade de adesão, o que talvez a gente possa pensar, será que não são pacientes para a gente não estar aderindo, vamos internar essa paciente. É uma possibilidade, você customizar a sua conduta aí. Nosso acompanhamento é ambulatorial, mas essas pacientes que estão escapando, oferecer a internação como uma possibilidade, né? O que eu quero não é nenhuma pergunta, é parabenizar pela explanação belíssima e chamar a atenção principalmente para os estudantes e profissionais e gestão aqui presente. Que mecanismo potente de aprendizado a gente tem nesse espaço de sessão clínica, de educação permanente. Vocês acabaram de fazer um briefing, um debriefing. Não sei se os estudantes percebem que isso é uma metodologia ativa de ensino, a oportunidade que vocês estão vendo aqui em serviço, em ato, de profissionais discutindo condutas, sugerindo novos protocolos, sentando, abrindo o coração, falando de uma conduta que doeu como humano, ver um tratamento, uma perda que foi da gestante, que, como vocês se impactaram com isso. Isso é de uma potência educacional. Uma escola de enfermagem que está aqui sentada, participando de um ambulatório, profissionais, uma escola de medicina que está aqui sentada com o seu docente, né, da cadeira titular. Quer dizer, isso é de uma potência que a gente não pode deixar de chamar atenção para isso, como uma área acadêmica, né? Isso aqui é acadêmico. E isso aqui, a maternidade escola, então, se propõe a entender o seu papel dentro da formação, do seu mecanismo de formação de profissionais de saúde, de sentar, de discutir e fazer valer em ato a formação viva desses estudantes. Quer dizer, graduação, residência, todo mundo aqui estudando. E o profissional que trabalha, né, trouxe o seu ambulatório aqui. Então, não percam essa sessão clínica, porque a musicoterapia, outros profissionais envolvidos, então a gente vê até o setor de hemoterapia, né, o nosso hematologista está aqui. Então, é muito potente isso. Eu não posso deixar de não chamar a atenção, porque não existe. Eu permeio outros setores de formação e não vejo os profissionais sentarem com tamanha capacidade de discutir vivamente essas questões do seu próprio trabalho e do ensino, participando com os estudantes aqui. Então, eu não, como educadora, eu não posso deixar de ficar muito feliz com isso, porque isso é uma metodologia, isso é metodologia ativa. Isso é muito legal. É perfeito, muito bonito o que você falou, muito importante, fiquei arrepiado. Acho que tem tudo a ver, porque é isso. Também, você chegar e dar uma aula expositiva, né, só conteúdos, essa troca é muito importante. E os alunos, eu acho que são vetores de transformação. A gente aprende também. A gente pode organizar, vocês ajudarem a gente a organizar um ambulatório, planilhas, formar pesquisas, estudos. A gente precisa de vocês. E os alunos não podem ser passivos, eles são vetores de transformação também. E a gente aguarda, assim para o ano que vem, a gente está conversando essas coisas. A gente precisa. Porque eu, por exemplo, fico muito na parte assistencial, que eu gosto e que tem uma demanda muito grande. Tem o ensino com os residentes, que é uma responsabilidade muito grande também. Daqui a 2 anos eles estão aí, endocrinologistas. E a parte da pesquisa, a gente acho que tem a crescer ainda, melhorar. E eu acho que os alunos têm uma participação importante. Assim. Cristo, Jair, os meninos. Naquela revisão recente, por conta do capítulo que a gente escreveu, do livro, tudo, a questão da cardiotocografia, né, ela está na nossa rotina. A gente pede 2 vezes por semana, sempre nas gestantes diabéticas prévias. Mas a literatura recente, se não me engano, o Royal College nem citava a cardiotocografia dentro da propedêutica das pacientes diabéticas. Não sei se a gente está fazendo, se vocês têm alguma informação recente sobre isso, se é um exame que a gente deve manter, se a gente deve abolir. Realmente não vi nenhum benefício. Eu acho que ela não foi capaz de reduzir morte súbita, né, de detectar alguma alteração que pudesse mudar desfecho, né? E acaba que é um exame que leva uma demanda grande, né? Enfim, o paciente tem que vir fazer também. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu lembro de um caso passado, né, vivenciado
aqui de um nó verdadeiro de cordão, lembra, Jorge? Do ambulatório, que a paciente veio, fez exame, não tinha nada, foi embora para casa e voltou, era um nó verdadeiro. Ah, mas não adianta fazer cardiotocografia para isso. Depois disso, já tem anos que aconteceu isso, deve ter quase 10 anos. A gente mudou a rotina para toda paciente, depois de 33, 34 semanas, ela ganha uma cardio. Sinceramente, talvez a gente não esteja salvando mais pacientes por causa dessa cardio. Eu, particularmente, acredito que a gente pode pegar uma ou outra, mas no caso que você está citando, certamente não deve ter uma evidência clara, mas a judicialização da medicina, a gente está se protegendo fazendo isso. Então, pensando dessa forma, eu acho que pode fazer diferença. Eu acho que o diabetes é um grande desafio, porque não tem um modelo onde a propedêutica esteja bem orientada. Quer dizer, um diabetes tipo 1 de longa data vai se comportar com o modelo vascular. Aí o Doppler vai ser excepcional. Agora esse 2 aí, quer dizer, é uma coisa metabólica que não tem alteração de Doppler. Eu acho que eco para ver função cardíaca não é usual em medicina fetal. Eu acho que já que tem cardio, eu acho que ela deve ser universal. Imagina, a minha tese de doutorado, 98, mas naquela época se falava muito de microoscilação, cardio computadorizada, nem sei se ainda existe cardio computadorizada, mas era assim, o único parâmetro que poderia ter uma coisa assim sofisticada em avaliação de bem, porque é um troço metabólico e misterioso, e que a gente não antevê. Quer dizer, eu acho que é um grande desafio, e o Montenegro, que talvez as coisas que ele não entendesse bem o modelo, ele deixava de lado. A diabetes é uma caixa, é um mistério, então ele não se aprofundava. E diabetes gestacional, que a gente... não dá bola, que não dá nada. Dá também, quer dizer, não dá malformação, mas pode dar morte, que é a pior coisa que a gente imagina para um bebê no final da gravidez. Meu Deus do céu, um negócio dramático, né? Então, para encerrar, o Álvio com as suas palavras, e mais uma vez enalteço, Ana Paula, isso que você falou. Quer dizer, eu fico muito feliz, porque eu acho que já não é de hoje que eu me empenho que a sessão aconteça e que não fale, que chova ou faça sol, tem sessão, e eu acho que isso realmente que une a nossa casa e essa multidisciplinaridade da casa, né? Quer dizer, não é uma sessão para obstetra, é uma sessão para todo mundo envolvido na assistência dessas nossas grávidas, né? Então, para encerrar nosso Álvio, a gente ainda tem mais 2 sessões. Semana que vem é sífilis. Eu acho que não sei se coincide com a semana de sífilis congênita. Ainda é um problema de saúde pública, o Mauro Romero. E na última sessão, você está lembrada, né? Tem um negócio de segurança do paciente e tudo. Então, tá bom.